Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Vida Sem Filtros. Hoje com a nossa querida Terezinha, que é a mãe da Larissa, que foi a nossa convidada do podcast passado. Hoje a Terezinha vai contar um pouquinho da sua história, aquela história sem filtros. Tudo bem, Terezinha? Tudo bem. Tudo bem, Carol? Tudo bem. É um prazer ter você aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história e para ajudar também outras pessoas, né, com a sua história e a gente conhecer um pouquinho sobre você. Isso mesmo. E essa é a minha função, ajudar as outras pessoas. Que bom. Então, Terezinha, primeiramente nós queríamos saber quem é a Terezinha. Terezinha é hoje com 72 anos, mas já fui uma menina e nasci numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, chamada São Pedro do Turvo, perto de Santa Cruz do Rio Pardo, perto de Ourinhos, ali bem no interior mesmo do estado de São Paulo, né? E nasci no sítio e cresci no sítio até os 15 anos. Eu morava nessa cidadezinha que não tinha quase nada naquela época, né? E até hoje não tem, porque não tem jeito de crescer. Eu já voltei lá há pouco tempo e continuo do mesmo jeito. E sou essa pessoa batalhadora, que toda a vida gostei de estudar. Muitas vezes a gente começava a estudar e depois meu pai se mudava, porque a gente não tinha terras. A gente fazia, assim, tipo um aluguel. A gente alugava as terras para trabalhar, né? Mas eu sempre me criei trabalhando na terra, ajudando meu pai e tal, a criar as minhas irmãs mais novas, né? Eu só tenho um irmão mais velho que eu, que já é falecido agora, e mais um abaixo de mim, mas esse era bem mais novo que eu, né? Então eu tive que batalhar bastante para ajudar meus pais. Então eu não tive muita oportunidade de estudar, sabe? Porque a gente se mudava muito e tal, né? Mas depois, quando eu fiz 15 anos, meu pai se mudou para Ourinhos, para a região de Ourinhos, daí, e eu voltei a estudar lá. Daí fui fazer o ginásio naquela época, né? Fiz o ginásio e depois, com 20 anos, eu já vim aqui para o Paraná, em 1972, no final de 72. E aí, na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, eu fui morar numa fazenda que não tinha professor, e aí eu fui contratada para trabalhar como professora, mas assim, só com a 8ª série. Nossa. Isso mesmo. Depois eu voltei a estudar, mais para frente, com 34 anos, que eu voltei a terminar meus estudos, fiz faculdade e tudo mais daí. E assim, depois eu comecei a trabalhar como professora e mudou toda a minha história daí, né? E eu continuei estudando muito, lutando pela vida. Me casei com 24 anos e tive 2 filhos. E eu sei que vocês vão me perguntar como é que foi meu casamento, né? Então, mas assim, tive um casamento muito diferente. Assim, os primeiros 7 anos do casamento foram bons. Mas depois ele era alcoólatra, meu marido, sabe? Então, assim, não deu certo o nosso casamento. E nós nos separamos, e ele foi embora e ficou 21 anos sem a gente saber quem ele era. Mas quando fazia 3 anos já que a gente estava separado, aí eu me casei de novo com o pai da Larissa. Então, a Larissa é a filha do meu segundo casamento. E assim, né, continuei trabalhando, lutando, buscando a minha vida, né? Assim, ajudando meus pais, meus irmãos. E você cresceu numa cidade do interior, né? Sim. Como é que foi essa experiência para você de crescer no interior? Quem sabe agora você conhece uma cidade grande, né? Como é que foi essa diferença? Então, assim, a gente vai se adaptando, né, às necessidades da gente. Mas, assim, a minha criação, até eu gosto de falar sobre isso, porque a gente fala da cultura, né? Uma coisa que hoje em dia quase não se fala mais da cultura, né? E a cultura minha, quando eu fui criada lá na região, né, assim, do sítio e tudo mais, a cidadezinha era só um lugar que a gente ia fazer compra, entende? Eu nasci numa fazenda chamada Serrinha.
Mas assim, não tinha o quê. Eu não tive boneca, brinquedo, eu só trabalhei. Mas, assim, uma coisa muito importante que eu acho é que eu estava sempre junto com meu pai e com a minha mãe. E, assim, talvez minha mãe não sabia ler, minha mãe não aprendeu a ler nunca. Meu pai aprendeu a ler depois, quando eu fui professora, e ele entrou na escola e ele aprendeu a ler e escrever. Ele foi meu aluno daí, né? Nossa, que legal. Então, aí mas a educação é uma coisa muito importante, sabe, na família, né? A minha mãe e meu pai, apesar de não ter leitura, não ter muito conhecimento, mas de uma coisa eles tinham muita certeza. Eles tinham que educar os filhos com princípios, com os valores deles, né? Respeito às outras pessoas. E nós fomos educados assim, sabe? Isso é muito importante na família. E depois eu quero falar mais um pouco sobre isso. E então, se a minha mãe fosse lavar roupa, a gente estava junto, né? Se meu pai fosse fazer um canteiro de verdura, a gente estava junto. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar, né? E essa aprendizagem eu trago até hoje. Eu falo sempre assim, às vezes, eu vejo meu filho lá agora, né, trabalhando, plantando e tal, e eu pego uma enxadinha e vou também para lá, para a roça, para a horta, sabe? Ele encabou uma enxadinha pequenininha para mim, assim, com um cabo de alumínio bem levinho, e eu vou para lá carpir. Porque eu tenho vergonha de ver a outra pessoa trabalhando e eu parado sem fazer nada. Até hoje eu sou assim, sabe? Eu falei para a Larissa outro dia, eu estou dormindo tanto na chácara agora, porque é muito quietinho, em silêncio. Eu falei, mas eu tenho uma vergonha de dormir de dia e ver todo mundo trabalhando. Ela falou, mãe, você fica com vergonha de dormir, sendo que você está na sua casa. Eu falei, ela falou, mas na idade, ainda falou desse jeito para mim. Na idade de velho, mãe, a gente tem sono. Ai, a melhor idade. A melhor idade, a gente tem sono mesmo, está cansado já, né? Ela trabalhou bastante, tem que descansar um pouquinho agora. Mas é gostoso trabalhar, gente, eu gosto de trabalhar. Então, assim, a minha vida foi assim, sabe? Junto com meu pai, com a minha mãe, ajudando, sempre ajudando. Até o meu irmão mais velho casou bem cedo, sabe, com 19 anos. E eu falei para ele, você vai se casar e vai deixar o pai com essas meninas pequenas, esse menino pequeno ainda. Ele falou assim, eu tenho que fazer a minha vida. Eu falei, então você vai casar e eu vou ficar com o pai, eu vou ajudar o pai a criar as meninas. Porque meu pai, nós éramos muito pobres, sabe? Naquela época era muito difícil a vida, muito difícil. Então, todo mundo tinha que ajudar, sabe? E a gente aprendeu a trabalhar, né? Então, vamos trabalhar. Então, foi assim. Então, aí a diferença de morar numa cidade grande, a diferença é assim, porque quando a gente mora numa cidade pequena, você conhece todo mundo, né? Faz amizades, coisa e tal. E numa cidade grande, você passa despercebido. Sim. Né? Você pode sair do jeito que você quiser, que ninguém vai olhar você, não vai comentar nada de você. Agora, lá numa cidade pequena, você tem que caprichar um pouquinho para sair de casa, porque todo mundo vai ver como é que você está, né? Sim, é verdade. Essa é a diferença, mas assim, a cidade grande proporciona muita coisa boa para a gente, né? O trabalho, as oportunidades, né? Então, é muito bom a cidade grande também. Terezinha, como que foi os seus estudos morando no interior? Muito difíceis. Eu tive que fazer... eu estudei num colégio de freira, nos meus primeiros 4 anos de escola, né? Que de primeiro era 4 anos mesmo, né? Depois que a gente fazia admissão, eu fiz admissão. Sou da época da admissão ainda para entrar no 5º ano. E fazer o ginásio daí, né? Então, assim, era pro lado, sabe? Por isso que eu não terminei os estudos, por causa que às vezes meu pai se mudava e ficava, assim, 20, 30 quilômetros longe de uma escola, né? Foi muito difícil, mas eu sempre gostei muito de ler. A gente não tinha energia, sabe? Era lamparina de querosene, e eu gostava tanto de ler que, às vezes, eu lia muito. José de Alencar, Machado de Assis, esses fulanão aí da literatura, eu lia tudo, porque era o que a gente tinha para ler, né? Eu passava a noite lendo, sabe? Com a lamparina perto de mim, assim.
Eu gostava muito de ler. E assim foi, os meus estudos não foram fáceis, foram muito difíceis. E depois, mais para frente, ainda quando fui fazer a faculdade, tive que pagar toda a minha faculdade. Não tinha ninguém, papai e mamãe, para pagar a faculdade para mim, né? Mas foi difícil, mas graças a Deus venci. E é legal a senhora falar sobre isso, porque hoje em dia parece que a facilidade de você fazer uma faculdade. Nossa. Né? Hoje tem o Enem que você pode financiar, tem várias formas, tem o pai, tem a mãe que banca. Então, mostrar essa outra realidade para os jovens que estão nos assistindo, eu acho que faz ligar talvez uma teclinha ali para ver o quanto está mais fácil hoje fazer uma faculdade do que quando era na sua época, né? Muito difícil. Nossa, não se falava nem em faculdade, né? Quando a gente terminava o ginásio e não era ensino médio, a gente falava, era o segundo grau. O segundo grau, não lembro mais, acho que era isso. A gente falava, eu terminei os estudos. Não tinha faculdade, não tinha condições. Uma pessoa como eu, por exemplo, né, não tinha condições de falar em faculdade, né? Então, o maior conhecimento meu foi através da leitura mesmo, através da leitura. Eu lia e sonhava com outra realidade. E como é que você fazia na época que nem você falou, a condição financeira de vocês era mais baixa, né? Isso. Como é que você fazia para conseguir esses livros, vamos dizer assim? Como é que funcionava? Na biblioteca da escola. Na biblioteca da escola. Então, naquela época, não era como hoje. Hoje você não lê mais Machado de Assis, José de Alencar, assim, Clarice Lispector. Você não lê mais essas coisas, né? Na faculdade, nem em lugar nenhum mais. Não se fala mais nessas literaturas, né? Mas naquele tempo era isso que tinha nas faculdades, né? Esses livros, eram esses autores, né? Então a gente tinha que ler a coleção toda daqueles autores, né? As nossas provas eram sobre essas leituras que a gente fazia. Então eu juntava aquilo que eu gostava com aquilo que eles exigiam, né? Eu gostava de ler e eles exigiam a leitura para fazer as provas, né? A gente tinha literatura na escola, tinha as provas de português e tudo mais que a gente tinha que ler. E eu já gostava de ler, então ficava maravilhoso, né? Para mim. Você comentou também que você se tornou professora sem ter formação. Isso. Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Então, quando eu vim para o Paraná, em 1972, então que eu vim para essa fazenda Água do Índio, ali perto de Cianorte. Então, eu me tornei professora porque não tinha professora naquele lugar. E tinha 2 períodos de aula a escola. Bastante criança, sabe? Naquela época, porque foi a época em que tinha ainda a cultura do café, né? A cultura do café terminou em 75 por causa de uma geada enorme que deu, uma geada preta, que eles diziam que geava de dia e matou todos os cafezais. Não sei se vocês não se lembram disso, não conheceram essa história do Paraná, né? Então, aquela região ali era toda de café, sabe? Então, tinha muita gente, colonos, para trabalhar no café. E depois desse café, que queimou tudo, então os fazendeiros, né, resolveram cortar o café e se tornou tudo de gado. Então, aí diminuiu essas pessoas que trabalhavam lá. Mas quando eu cheguei, ainda tinha muitos colonos. Então, e tinha também pessoas que estavam derrubando os cafezais e derrubando o mato para fazer pasto, porque tinha trocado a cultura, né? Então tinha muita gente, sabe, naquele lugar. E muita criança na escola e não tinha professor. Então, falaram que eu tinha chegado do estado de São Paulo e naquele tempo se falava que o estudo do estado de São Paulo era bem melhor do que o do Paraná, porque o Paraná ainda estava se formando naquela época, sabe? Então, eles falaram que tinha chegado uma moça, que tinha a 8ª série e tal, que eu tinha já a 8ª série daí, né? E tal, aí me chamaram para conversar na prefeitura de Cianorte. Daí fui, e eles falaram, você vai fazer isso, fazer aquilo, e eu peguei a escola para funcionar, né? E
Fui muito bem, graças a Deus, deu tudo certinho. E tinha 2 períodos de aula. De manhã eu dava aula para o 1º e 3º ano. E à tarde dava aula para o 2º e para o 4º. Sabe, assim, tudo na mesma sala. Assim, as 2 séries, né? Era sala multisseriada naquela época. E assim me tornei professora. Depois daquilo, aí eu fui ficando cada vez mais interessada em estudar, né? Mas daí me casei e meu marido tirou eu da escola e eu trabalhei lá há 3 anos e pouco. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para outros lugares e fiquei um tempo sem trabalhar e sem estudar também. Mas quando ele foi embora, eu voltei a estudar. Foi quando você começou a sua faculdade? Eu recomecei. Não comecei a faculdade, ainda fui fazer o magistério. Eu fiz o magistério. Aí eu fiz o magistério. Daí, antes de terminar o magistério, eu já morava em Umuarama daí. Eu tinha vindo para Umuarama. Antes de terminar o magistério, a secretária de educação, não era secretária de educação, ela esqueci a função dela, mas aí ela me chamou um dia e falou para mim que quando eu terminasse o magistério, era para mim me apresentar na prefeitura, que ela ia me dar uma escola no sítio, porque daí eu tinha costume já de trabalhar, né, no sítio, experiência e tal. Aí ela me arrumou uma escola também, e eu fui, quando eu terminei o magistério, né, eu fui trabalhar com o magistério, depois que eu fui fazer faculdade. E qual que foi, quando que você decidiu, assim, entrar para a faculdade? Teve algo que te influenciou? Sim, porque aí, na prefeitura de Umuarama, que daí eu estava em Umuarama, né? Na prefeitura de Umuarama, a gente foi fazer concurso público. Então, eu tinha que ter faculdade, porque senão eu não conseguia passar e apresentar um título para poder pegar a minha vaga para trabalhar, né? Daí, então, mas era o meu maior desejo fazer faculdade. E na minha área, né? Na área de professor, fui fazer pedagogia, depois fiz pós-graduação em psicopedagogia, tudo na área da educação. Que legal. E você tem uma excelência, né, Terezinha, em realizar as coisas, mesmo que com poucos recursos da época, né? Sempre. Se for para mim fazer alguma coisa que não seja com excelência, eu nem começo. Porque eu gosto de começar e terminar. Eu penso assim, às vezes a Larissa fala para mim que eu sou isso ou aquilo. mas só que assim, eu gosto de começar e terminar uma coisa. Eu não deixo nada para trás, sabe? E é assim com tudo. É com os afazeres de casa, com os afazeres do trabalho, é com a educação dos meus filhos, dos meus netos. Eu sempre falo, olha, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Eu vou indicando o caminho, sabe? Porque eu não posso ver uma pessoa começar um negócio, e nem eu, nem ninguém, começar uma coisa e não terminar. A gente tem que ter excelência naquilo que faz. Sabe? Porque senão o mundo não vai, né? Sim. Para de girar, né? Então fica difícil. E isso é uma coisa que sabe? A minha mãe, ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma educação exemplar, minha mãe, sabe? A minha avó, mãe materna, né? Também, mas é uma pessoa muito, muito trabalhadora, muito lutadora, sabe? E foi tudo que eu aprendi de fazer as coisas com excelência, sabe? Eu sempre penso, quando eu faço alguma coisa que não dá certo, eu penso assim, da próxima vez que eu for fazer isso aí, eu quero fazer bem feito. Sim. Você entendeu? No trânsito, em qualquer lugar, Se eu erro alguma coisa quando eu estou dirigindo, eu penso assim, da próxima vez agora que acontecer isso, eu vou fazer melhor. Eu procuro sempre fazer melhor, sabe? Que legal. É só assim, então quando eu vou ensinar alguma coisa, eu procuro formas de ensinar a pessoa, porque tem muitas opções para você ensinar e aprender, né? Então, Sim. A gente tem que escolher sempre como que aquela pessoa aprende, né? E isso faz parte da minha formação. Quando eu olho para uma criança que precisa aprender, eu pergunto para essa criança mentalmente, como que você aprende? Sabe? Para eu poder entrar no universo dele e ajudar ele a aprender. Como que foi a criação dos seus filhos? Nessa ideia?
Você com duas crianças, né? Que você Eu fiquei com comentou. 2 crianças, depois de 13 anos que eu tive a Larissa, né? Então, não foi muito fácil. Porque, assim, criar os filhos sozinha, você sempre precisa de um apoio, né? Para que fale a mesma língua que você, né? Fica meio difícil às vezes. Mas eu procurei, de toda forma, ajudar. A minha filha foi muito bem, a minha filha mais velha, né? Que hoje até ela sofreu um AVC e agora ela está bem impossibilitada. Mas o meu filho deu muito trabalho para mim, porque eu não sabia o que ele tinha, entende? E tem até uma história, porque fui procurar terapia e tudo mais por causa disso, né? E por causa da minha história com a minha mãe também, né? Então, foi um pouco difícil a educação, assim, com o meu filho, porque ele contrariava tudo daquilo que eu propunha na educação, né? Mas hoje a gente sabe o porquê. E graças a Deus, depois que nós descobrimos tudo, ele fez análise e tudo mais, psicológica, e agora ele tem um laudo que ele é autista e tem transtorno bipolar do humor e tudo mais. Então, a gente entende tudo o que acontece desde quando ele era pequeno. E esse diagnóstico, Terezinha, ele recebeu depois de adulto, né? Agora, com 46 anos. E como que foi, assim, você perceber que tinha algo de diferente no teu filho sem ter um diagnóstico? Porque o diagnóstico veio muito depois, né? Então, porque ele entrou para o mundo das drogas e também ele tinha crises terríveis, né? E que a gente via que não era normal, uma coisa normal, né? Então, ele bebia, ele exagerava em toda a forma dele se comportar, né? Então, era tudo exagerado. Às vezes, ele vestia um monte de roupa, uma em cima da outra, dormia debaixo da cama. E, assim, nós fomos notando. E depois, a Larissa começou a estudar psicologia, eu fui fazer terapia familiar sistêmica. E nós começamos a perceber que ele não era normal. Então, aí eu pensei. Aí, um dia eu tive uma oportunidade de fazer o curso de terapia familiar sistêmica. Então, eu pensei, eu tenho que estudar para me entender como que esse menino pensa, o que é que ele tem. Ele não conseguia estudar, ele foi expulso de 2 escolas, ou 3. Ele batia nos meninos, ele amassava as carteiras, entortava as pernas das cadeiras. Ele aprontava, sabe? Assim, brigava nos lugares onde ele ia cantar, com os amigos, e brigava, e chegava em casa machucado, caía de bicicleta e se acidentava. E às vezes eu era chamada lá no hospital, chegava lá, ele estava horrivelmente machucado. Então eu falei, não está certo, não pode ser, né? E uma vontade de sair, não tinha lugar bom para ele, sabe? Era uma coisa horrível, horrível. E daí nós fomos entendendo que não. E a gente falava para ele, vamos fazer terapia, vamos fazer exames, vamos fazer... Não, eu não sou louco, né? Desde acho que 19 ou 20 anos que ele foi uma neuro, deu um laudo que disse para a gente que ele tinha esse problema, sabe? Não o autismo, mas o transtorno bipolar. E ela deu o remédio, que até hoje o remédio é bom, esse remédio que ele tomava. E aí ele falava que não ia tomar não, porque ele não era louco e coisa e tal. E então por isso atrasou muito, né, a coisa. Agora que ele toma o remédio certinho e tudo bem, ele está muito bem, graças a Deus. Está muito bem agora. Pensa bem, dorme bem, come bem, trabalha e está tudo legal agora. Mas ele quer um lugar sossegado para ficar. Por isso a importância de você saber o que está acontecendo com o outro, né? Muitas vezes julga que é uma pessoa que faz bagunça, né? Não tem educação, e quando você vai ver, não, né? É um diagnóstico que está faltando ali. Eu queria muito que ele tivesse feito faculdade na área que ele era interessado naquela época, né? Eu queria que ele fosse engenheiro civil, engenheiro, alguma coisa nessas áreas, né? E ele não quis de jeito nenhum, porque ele não conseguia aprender matemática e física e química, essas coisas aí. Ele não conseguiu aprender.
E ele fez até o segundo ano do ensino médio, né? E foi assim que aconteceu. Não adiantava lutar com ele para ele estudar, sabe? Não dava certo. Então, e também fui fazer terapia sistêmica. Eu tinha uma questão com a minha mãe, sabe? A minha mãe, ela dizia para mim que ela não gostava das meninas. Nós somos 3 meninas e 2 meninos. Que não gostava das meninas. E a gente não sabia por quê. E ela falava, vocês vão ser infelizes, vocês vão ver só, ela dizia, sabe? Meu Deus. E a gente sofria muito por causa disso, as minhas irmãs. E hoje só estamos vivas nós 3 irmãs. E aí ela dizia que não gostava da gente e tal. E eu tinha aquela questão. Ela batia em mim todo dia. Porque eu desafiava ela, sabe? Eu não tinha o carinho dela. Eu nunca abracei minha mãe e nunca consegui ser abraçado por ela. Então, eu provocava ela para ela me bater, que era a única forma que eu tinha dela encostar em mim. Olha que coisa. A atenção dela. Eu queria atenção, mas ela não dava de jeito nenhum, sabe? Então eu prometi para mim mesma, eu vou ser melhor do que meus irmãos, vou fazer tudo para ser melhor que meus irmãos, vou mostrar para minha mãe quem sou eu. E eu toda a vida eu lutei para ser melhor do que meus irmãos, para minha mãe olhar para mim, entende? Olha que coisa mais que doentia, forte, né? Muito doentio isso. E aí na terapia eu fui fazer supervisão um dia com a minha professora, né, no curso. E daí descobrimos o porquê que a minha mãe não gostava de nós. Porque ela só tinha 3 irmãs e ela era a mais velha. E o pai era alcoólatra e pedófilo, o pai dela. Olha que coisa terrível, né? Eu falo, no fundo das famílias tem muitos problemas que precisam ser desvendados para que haja harmonia no lar, sabe? Então, a minha avó se separou do meu avô no fórum. O juiz falou assim, seu Lázaro, você vai por aqui, a dona Suzana vai por aqui. Graças a Deus se separaram. E a minha mãe se tornou, então, aquela pessoa a mais forte da família, mais velha. Mas enquanto ela estava em casa, com o pai e a mãe, também morava no sítio, longe de todo mundo e tal, ele bebia nos finais de semana só. Um homem muito trabalhador, mas eu tinha esse defeito. E quando ele chegava, ele apertava as meninas, queria aproveitar das meninas. E a minha mãe pegava as irmãs e ia para o meio do mato, por meio de canavial, de mandiocal, e dormia com as meninas lá. Nossa. Porque o pai estava bêbado, e ela tinha medo de voltar com as meninas e ele molestar elas. Então, aí ele não conseguia pegar as meninas, graças a Deus nunca conseguiu. Aí ele na minha avó, né? A minha avó vivia roxa, por isso, daí, quando a minha mãe se casou, aí a minha avó separou dele. Porque daí acho que a minha avó também pensou, e agora, né? Só com essas meninas menores e tal. Aí foi assim. Então, nós descobrimos lá na minha supervisão, porque que a minha mãe não gostava de nós, pelo fato de nós sermos mulher. Ela dizia sempre, vocês vão ser infelizes. Por quê? Porque ela achava que nós éramos também fracas. E ela sempre perguntava, ninguém nunca abusou de vocês, nunca ninguém falou nada para vocês de travessada, ela dizia, sabe? Ela carregava um medo. Ela tinha um medo, mas então esse medo era maior do que o que ela podia fazer, nos agradar, né? Conversar com a gente. Ela acho que tinha vergonha, não sei. Por isso a importância de quebrar essas crenças, né? Tem que quebrar. Ir lá e buscar o que tem a tua ancestralidade e trazer para o hoje, né? Porque daí eu perdoei minha mãe depois disso, né? Só que eu já estava com 48 anos, a minha mãe faleceu daí. Depois ela teve câncer e morreu. Mas eu tive a oportunidade. Então, o que eu fazia já depois de adulta e casada e tal? Eu fazia tudo que minha mãe precisava, sabe? Assim, eu levava ela no médico, eu ficava com ela na sala, eu fiz de tudo para agradar minha mãe, sabe? E daí, no final, ela parecia que me amava, mas ela não conseguia demonstrar. Então, eu penso que na família precisa de haver muito isso, sabe? Muito carinho, muito afeto para que as crianças cresçam sadias mentalmente, né? Porque eu sofri muito por causa disso, sabe? Sofri muito, nossa. E assim a gente cresce com uma dificuldade de confiar na outra pessoa.
E aí você fica num dilema, porque você tem que confiar, mas tem que ajudar, né? E às vezes você se torna um pouco mais dura, porque você quer que aquela pessoa acorde, entende? Acorde para a vida e aí você... Eu falo, eu sou meio que sincerona, sabe? Eu gosto de falar as coisas para que as pessoas entendam que ele precisa de sair daquela masmorra que tá, sabe? Precisa enxergar Precisa a bolha que ele enxergar, tá olhar, vivendo. ter perspectiva de Sim. vida, né? É isso É que aí. nem você estava falando lá, né? Que nos livros você conseguia Eu saí. imaginar, você saía. Exatamente, E nossa. é isso que a gente né, tem que proporcionar para as outras pessoas. Exatamente. Que nesse momento você está vivendo dessa forma. Mas você precisa quebrar essa crença. Você pode pra mudar. sair da bolha. Você pode mudar a Pode. sua vida, sabe? Através do conhecimento, através da forma de aceitar uma coisa que, de repente, você parece fraco, mas você tem que se tornar forte, mais forte do que isso para vencer essa luta, sabe? Então, essa sou eu. Essa sou eu. Eu tive que lutar muito para vencer esse sofrimento com a minha mãe e para vencer esse sofrimento com meu filho, e hoje a gente vive harmonicamente, graças a Deus. O teu filho, você falou ali que ele toma remédio, né, e tudo. Mas antes você morava em Curitiba. Ele já tomava remédio em Curitiba, né? Ele começou depois do laudo. E você viu uma diferença dele em uma cidade grande, com Pronto. trânsito, com muito barulho, com Nossa. muito estresse, para uma cidade pequena Meu que agora Deus. vocês estão morando? Nossa, né, isso aqui para ele é o paraíso. A gente vem para cá, para lá, para fazer compra, essas coisas, a gente vem junto. Ele vem sorrindo, alegre. Às vezes minhas netas estão em casa, a gente faz uma caravana e vem de noite e tal, sorrindo, alegre, porque não tem trânsito, sabe? Agora, lá em Curitiba, ele fala, nossa, uma última vez que eu fui, agora, depois que ele está tomando remédio, foi dia 24 do mês passado, eu fui para fazer um exame lá, e ele me levou, e nós pegamos um trânsito ali perto já de chegar na 116, e ele quase que ele saiu do carro e falou, mãe, conduz você e eu vou andar a pé. Ele não tem paciência mais, a paciência dele é muito pouca, sabe? Porque falta, né, alguma coisa e ele perde a paciência fácil. E quando a gente foi fazer a visita, fazer o convite, né, para você participar do podcast, a gente visitou a chácara de vocês ali e conseguiu perceber o carinho que ele tem, o cuidado que ele tem com a horta, com a plantação. Nossa, agora está tudo. tão Muito bonito agora. organizadinho, tudo. Sabe, tá tão bonito, o milho tá bem grandão já, assim, ele tá tão feliz, ele para lá e fica olhando aquele milho, e ele fala, ai mãe, quem diria que a gente ia ter um milharal desse? Ele fica apaixonado pelas plantas, sabe, agora começou a criar vagem nos pés, né, lá de vagem, tá tão bonito, ele tá numa felicidade tremenda, sabe, assim. Então pode dizer que as plantas, vamos dizer assim, o ambiente ajudou ele no tratamento também. Ajudou. Muito, muito, muito. Porque aquilo que você planta, você vê crescer e você vê o resultado. Então, é sobre isso até que a gente precisa de alertar as pessoas. Essa questão que você falou, assim, que você gosta das coisas com excelência. Por quê? Porque eu gosto de ver o resultado. Sabe? Às vezes você não tem um resultado tão positivo, mas faz parte. Porque daí você vai retomar, né? Então, quando uma pessoa que tem algum problema mental, alguma coisa assim, tem muito dessa questão, sabe? De não terminar as coisas com medo de se frustrar, né? De não dar certo. E daí aí diz assim, eu não consigo, né? É a palavra que vive na boca de uma pessoa dizer que não consegue, né? Parece que é tudo tão difícil, né? Tudo muito difícil, mas é porque ele não tenta, né? A gente tem que tentar e saber que às vezes a gente vai se frustrar também, né? Com certeza. E ele está muito feliz, sabe? Porque ele está vendo o resultado bom, né? E eu achei engraçado que nós fomos numa chácara da tia dele a semana passada e ele trouxe 3 mudas de pimenta comari, que ele gosta muito dessa pimenta. E nós não conseguimos a semente de jeito nenhum. E aí ele estava procurando lá, não sei aonde, lá para comprar lá pela internet, mas era assim, 5 sementes, R$20. Meu Deus.
Falei, meu Deus, que pimenta mais cara é essa, né? Aí ele achou lá 3 mudas e trouxe. E plantou com o maior carinho, rapidinho, que nós chegamos já. Daí todo dia ele falava pra mim assim, mãe, você viu, mãe, tá murcha minha pimenta, eu acho que não vai pegar, não. E é assim, sabe? Falei, não, João, olha lá o brotinho, tá brotando e tal. Aí agora ele tá mais confiante, sabe? Com os pés de pimenta. Ai, mas é difícil. Então eu tenho que pensar nisso tudo, sabe? Ajudar ele a entender essas coisas, né? Porque é muito importante para ele, sabe? Ele tá vendo que ele tem valor. Essa questão de valor de família faz parte de uma cultura que a gente tem que resgatar. E olha que interessante, né? Você comentou que você não tinha o carinho da mãe. Tinha que aprontar para apanhar, para ter o contato físico com a mãe. Isso. E nem por isso você trouxe essa carga com os seus filhos. Você consegue ter uma visão de amor, de carinho, de cuidado, né? Mas é porque tudo aquilo que eu queria. Eu exagero até. Eu penso que às vezes eu exagero com meus filhos, sabe? Porque eu quero meus filhos sempre perto de mim. Eu quero saber o que está acontecendo, sabe? A Larissa vem aqui para a chácara, quando ela vai para lá, fala, ó, você chega lá, você liga? Eu fico preocupada. Se não atende o telefone, eu fico pensando, será que aconteceu alguma coisa? Nossa, eu fico preocupada, sabe? Assim, aí eu sou assim, eu sou muito carinhosa com meus filhos, porque eu acho importante, o afeto é a coisa mais importante, o amor é a coisa mais importante dessa vida, sabe? Eu sou muito carinhosa com meus filhos, sim. E assim, às vezes eu até exagero, porque o amor é tanto que passa do limite até, sabe? Assim, eu às vezes vou sair para comprar alguma coisa para mim, eu compro para eles e não compro para mim, sabe? Não sei se isso é um mal de mãe, não sei não. Você tá com uma carinha. Né? Quem é mãe vai entender. Né? Com certeza. Isso aí. E, Terezinha, qual que foi o seu maior medo durante essa tua trajetória? Olha, o meu maior medo foi perder meu filho para o mundo primeiro e depois de vez. Porque realmente era muito difícil a luta, sabe? Depois a Larissa cresceu, me ajudou. A gente fazia de tudo, de tudo, de tudo. E meu maior medo foi de perder meu filho. Então, por isso, hoje eu sou muito feliz porque ele está bem, sabe? E ele estando bem, por causa da luta, né? E é assim também, com a Larissa, com a Eliana, mesma coisa. Minha filha sofreu um AVC e eu fiquei sabendo de noite que ela teve um problema, mas não sabia que era AVC. No outro dia de manhã que falaram para mim que era AVC, eu vim voando de Umuarama para cá. Arrumei uma sobrinha minha para vir comigo e viemos voando para cá. Assim, mas a gente tem coisa que foge da alçada da gente, né? Não, tem coisa que não dá para a gente resolver. Mas o meu maior medo é que meus filhos se desencarrilhem, sai do trilho, sabe? Eu falo assim, se a gente pudesse guardar o filho da gente num potinho, isso mesmo. Né, ali só pra gente, como seria bom. Mas também eu não quero que eles sofram, né? Não quero que eles sofram, não quero que eles passem falta de nada, não quero que nada aconteça de mal no relacionamento, no relacionamento familiar, no trabalho e tudo mais. Eu quero sempre que as coisas caminhem bem, sabe, para todo mundo. E você vê que essa terapia familiar sistêmica que você fez ajudou de alguma forma esse processo? Muito, muito. Mas veio, assim, somar com aquilo que eu aprendi a vida inteira sobre educação. Aqui eu fui grande estudiosa da educação. Eu peguei um tempo muito bom no meu trabalho em Umuarama, sabe? Porque eu trabalhei na Secretaria de Educação por muitos anos, né? Então, a gente era coordenadora de área, supervisora, essas coisas. E foi uma época muito boa que a gente fez muitos cursos, sabe? E nós estudamos muito sobre isso. Então, a gente aprendeu muito sobre a educação e sobre o comportamento das crianças, como é que eles aprendem, a facilidade de aprender, a não facilidade, a questão da psicopedagogia e tudo mais, né? Quase todas nós que trabalhamos juntas por muitos anos somos psicopedagogas, então a gente se interessava muito por isso.
E aí, quando eu fiz a terapia familiar sistêmica, isso veio complementar tudo. Porque na terapia familiar sistêmica, na educação, a gente pensa a educação em si, a gente pensa a escola, né? E na terapia familiar sistêmica, a gente pensa a família. Então, o que a gente vê muito é essa dicotomia que existe entre escola e família. Hoje, muito mais ainda do que quando eu fui estudar, né? Por quê? Porque existe hoje uma coisa contrária à outra, né? A família pensa que a escola vai dar conta do seu filho. E a escola pensa que a família vai dar conta da sua cria, né? Isso. Então, e eu sempre digo, a escola tem a função de ensinar as letras e os números, né? E a família tem a função de educar, né? Então, essa questão de educar está muito difícil porque depois que aconteceu o divórcio, a lei do divórcio, a mulher se separa com facilidade do marido, né? E aí se torna muito difícil essa questão da educação, porque é o que eu digo, sempre precisa do casal estar falando a mesma língua para que os filhos cresçam bem entendidos do que seja estar diante da outra pessoa, né? Essa é a função da família. Como é que eu devo estar diante da outra pessoa? Como eu devo me comportar, né? Então, o que está acontecendo muito hoje é essa questão da criança não saber mais o seu lugar de criança, sabe? Por quê? Porque a mãe não está presente, porque o pai trabalha e a mãe precisa sair para trabalhar também, porque depois que a mulher deu o grito de guerra, dizendo eu posso, não preciso de ninguém para me ajudar, eu não preciso de homem, isso, aquilo, outro, acabou a família. E a criança perde a referência. Porque exatamente, porque o que é a família? Família é pai, mãe e filhos, não é? Sim. Essa é a família. Mas não existe mais, é muito difícil, né, essa questão de família, né? Então, a criança perdeu o seu lugar, o pai perdeu o seu lugar e a mãe perdeu o seu lugar. Então, tá todo mundo fora de lugar, né? Então, aí o que acontece? Aí joga para a escola. A escola tem que dar conta de educar o filho. Então, naquela época que eu dava aula lá no sítio, as crianças eram todas sentadinhas, aprendendo, paravam, eu ia ensinar, eles aprendiam, eles prestavam atenção. Hoje, não prestam mais atenção. Porque eles estão buscando, a vida inteira estão buscando, não sabem nem o que eles estão buscando, né? Porque não tem não tem essa experiência em casa, não existe. Depois chega em casa, o que acontece? Porque a mãe tem que trabalhar fora, daí ela tem que lavar, passar, cozinhar, limpar e tal. E aí ela coloca os filhos na televisão para assistir desenho. De desenho eles sabem tudo, de celular eles sabem tudo, de filmes eles sabem tudo, mas não sabem o principal. Não sabe que lugar que eles têm que estar, de que forma que eles têm que estar nesse lugar, naquele lugar, naquele lugar. Escola e família, para eles é uma bagunça só. Parece aquela tela Guernica. Você conhece a tela Guernica? Picasso, né? É de Picasso, não lembro mais se é de Picasso. É cavalo com a cabeça lá não sei para onde. Você lembra dessa tela? Quando a gente faz faculdade, a gente estuda muito sobre Guernica. E é assim que está hoje. A sociedade está desta forma. E aí a gente luta, dá murro em ponta de faca, mas a gente tem que continuar lutando, sabe? Não pode esmorecer. Tem que continuar lutando pela família. Dizia minha avó, não pode afrouxar. A gente tem não pode afrouxar. Exatamente. Se afrouxar a rédea, o cavalo dispara. Bem isso mesmo. E qual foi o motivo da sua superação? Minha família. Sempre. Minha família. Minha mãe, em primeiro lugar, eu precisava me superar, sempre, né? E até hoje, eu tenho que me superar. Se hoje eu fiz assim, amanhã eu preciso fazer melhor, e assim. E isso se tornou uma coisa minha, né? Mas assim, a minha família é a coisa mais importante na vida. Primeira família, lá meus pais, meus irmãos, e agora a minha família, né? E a gente sente, como a senhora fala, com brilho nos olhos da família, né? A Como família é importante. tudo pra mim, muito, tudo. Que gostoso. E qual que é o seu maior sonho agora? Meu sonho é
que tudo continue dando certo, igual está dando até agora. E que a gente, o meu sonho é que todo mundo tenha saúde, porque a gente está dependendo muito de farmácia e gasta seu dinheiro com tanto remédio, com tanta coisa. Eu sei que é um sonho quase que irrealizável, mas é o meu sonho, que todo mundo esteja bem e que as pessoas aprendam a ouvir pessoas que têm experiência para que mude o pensamento. Que eu fico pensando assim, quando eu vejo uma pessoa, entre aspas, cabeça dura, eu falo, gente, é só prestar atenção e ver que se ele mudar um pouquinho vai melhorar. A vida é tão simples, tão por que simples. A gente complica tanto? Exatamente isso, sabe? Aí eu vejo tanta coisa na televisão, no YouTube, e vejo os problemas, eu falo, gente, mas é tão simples de arrumar isso. É só ser mais um pouquinho mais humilde que a coisa vai, né? Prestar mais atenção na outra pessoa, né? Que está sofrendo às vezes por uma coisa que ela está provocando, né? E meu sonho é que tudo se ajuste. Esse é meu sonho. E quais são os seus planos para o futuro a partir de agora? Então, às vezes a Larissa fala, mãe, você tem que me ajudar a trabalhar, atender, não sei mais o que. E eu digo para ela assim, Larissa, não quero mais trabalhar fora, deixa eu plantar minhas verdurinhas aqui, meus milho, minhas coisas, minhas mandioca, deixa eu aqui. Eu não quero mais trabalhar. Mas aí, a hora que ela me conta umas coisas assim, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que ir lá. Preciso intervir. Acho que eu vou ajudar ela. Eu acho que vou fazer, vou trabalhar. Então, porque daí eu sei pintar, sabe? Eu pinto à mão, pinto tecido e tal. E sei bordar bastante, ponto. Sei costurar, sei cozinhar, sei fazer muita coisa. Então, ela fala, mãe, você tem que fazer alguma coisa. Eu penso, acho que eu vou dar umas aulas de pintura e de bordado. Assim, voluntariamente, porque agora eu não quero mais trabalhar assim com hora marcada e tal, tá certo que se eu falar assim, eu vou tal dia e tal hora, né, mas assim, não pra ganhar dinheiro, essas coisas, não, dinheiro não é mais, exatamente, conversar, falar as coisas boas para as pessoas, né, aquilo que é importante nessa vida, sabe? E na verdade, assim, a partir do momento que você se coloca à disposição de uma pessoa, não é um simples bordado, não é uma simples pintura. Vem histórias por trás disso. Eu chamo de roda de conversa. Exatamente. Porque daí você fica sabendo da história das pessoas e as pessoas ficam sabendo da sua e uma ajuda a outra. Essa é uma terapia maravilhosa. E é aquela coisa assim, você saber da história do outro, não para fazer fofoca, não, mas para ser uma rede de apoio para uma ajudar a outra. Exatamente, é isso que eu penso, sabe? Eu tô pensando em dar umas aulas aí na Lapa aí para alguém. Lá, ó. Pelo menos já vamos fazer uma parceria. Sim, eu sou palestrante, né, na área da família, sou palestrante na área da educação, da aprendizagem, né, do ensino-aprendizagem. Então, eu tenho muito conhecimento sobre isso que posso ajudar a fazer as palestras nas escolas, sabe? Eu falei já lá na escola onde as crianças estão estudando, as crianças dela. Eu não sei o nome, não lembro o nome da escola. Martin Hammerschmidt. Esse nome aí que ela falou. Na Mariental, né? Então, eu falei já para a coordenadora lá, sabe? Falei, se vocês precisarem de uma palestra com os pais, né? Porque a gente vê uma resistência muito grande, sabe? Assim, de aprender. Por quê? Porque quando você fala de família, você vai mexer na ferida de todo mundo, né? Mas eu falo assim, teria que ter uma escola de pais, porque ninguém nasce sabendo ser pai. Importante. Então, assim, você até... eu trabalhei muito com jovens, com crianças, você consegue trabalhar a mentalidade do jovem para que ele mude. Mas quando ele chega em casa, a realidade é a mesma, a família não mudou. Né? O próprio dependente químico, às vezes sai, faz o tratamento, fica lá 6 meses numa clínica de tratamento e volta para a família. Mas a família é a mesma realidade. Então tem que mudar ali o núcleo familiar, tem que mudar as rotinas para que essas crianças, jovens, sejam modificados também, não sei se seria... Seria, assim, incentivados, né? Isso mesmo. Eu falo para Larissa isso, porque, assim, a psicóloga, ela trabalha o indivíduo, né? Mas a Larissa, às vezes, chama a família e faz
né, conversa com a família e tudo mais. Isso é muito importante. Sim. Mas a psicóloga, o trabalho dela é com o indivíduo, né? E eu falo, mas tem que ter um trabalho com a família. Né? E eu digo sempre que o prefeito inteligente, ele cuida dessa parte. E principalmente dos meninos, dos jovens, que quando você passa nas esquinas, você vê um com bicicleta, outro fumando um cigarro, outro enrolando um baseado, encostado ali. Né? Mas sempre os meninos. Mas as meninas são mais sutis, né? Mas também existem os grupinhos. As, como é que é? Luluzinhas, né? E aí, o que acontece com esses meninos hoje? A lei protege eles até os 14 anos que não pode trabalhar. Não sei mais como é que está aí a questão. Agora tem a lei do jovem aprendiz, estagiários, né? Que a partir de 14 anos eles podem ser contratados. Pois é, mas até os 14 anos eles já aprenderam um monte de coisa. Você entendeu? Então tem que ter um projeto que atenda essa faixa etária. Hoje no município aqui nós temos o Centro da Juventude que trabalha com essa faixa etária a partir dos 10 anos de idade. Sim. E é legal porque trabalha toda essa parte de cultura, esporte, lazer. Então Então no município nós já temos. E tem uma grande quantidade que adere ao programa, mas ainda tem aquele bolinho que ainda porque tem aquela família que não tem acesso. Sim. Você está entendendo? Que precisa ser buscada essa família, né? Porque ela não tem acesso a esse... Ela acha que não tem importância. Uhum. Seu filho crescer na rua, aprender tudo que a rua ensina, traz os amiguinhos que não tem também outra... Então, é necessário que haja uma varredura, você entendeu? Sim. Porque as pessoas da periferia não entendem isso. Então, aí entra a cultura, a questão da cultura, sabe? A cultura do homem que abusa da mulher, que bate, que não trabalha, sabe? Existem muitos que não trabalham, que não têm responsabilidade pela família, porque filhos eles aprendem a fazer de qualquer forma. E aí o que acontece? Não aprendem a trabalhar com esses filhos. Os filhos vão ser os seus filhos. Sim. Em todo sentido, né? Vai continuar a cultura. Tem até uma história de cultura que eu sei, que a mulher se casou e ela chegava na hora de assar o peixe, ela cortava o rabo e a cabeça do peixe e assava o peixe. Daí um dia o marido falou para ela, por que você joga o rabo e a cabeça do peixe? Ah, porque minha mãe fazia assim. Daí ele foi e falou, não, vou perguntar para a sogra. Chegou lá na sogra, a senhora joga o rabo e a cabeça do peixe? Joga. Por quê? Porque minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar para a véia, né? A avó. Aí a avó falou assim, eu também corto o rabo e a cabeça. Por quê? Porque eu aprendi assim, sabe por quê? Porque quando eu me casei, a minha forma era pequena. Nossa. Não cabia o peixe com a cabeça e o rabo. E aquilo se tornou uma cultura na família. Você entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Porque senão nós vamos perder toda essa juventude. Essa mocidade que está chegando aí, vai chegar eu não sei de que forma que eles vão ficar, né? Quanto aprendizado, né, Carol? Sim. Meu Deus, a gente vai escutando e vai ficando de boca aberta. Mas, assim, Terezinha, você quer deixar algum recado pro pessoal que está assistindo o podcast, para os que vão assistir? Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Quero deixar. Para onde que eu olho agora? Eu quero deixar. Você que está assistindo esse podcast, muito importante para a família. Eu quero que você pense, repense, mesmo se você é da periferia ou se você é do centro da cidade, se você tem condições financeiras para educar seu filho, não se esqueça, a escola não vai educar seu filho. É muito importante que você preste mais atenção no seu filho, para ver se seu filho está comportando legalmente, se está tudo bom, se está tudo certinho, ou se você vai ter que fazer uma intervenção, buscar alguma forma de fazer um laudo, alguma coisa do seu filho. Muitas vezes você está sofrendo e não sabe o que fazer. Mas procure prestar atenção nos seus filhos, eles precisam de você, de pai e de mãe. Tá bom? Família é muito importante. Muito bem, grande recado.
Terezinha, nós agradecemos a sua participação, muito bom escutar a sua história. Eu falei para Carol que o seu podcast, o da Larissa, teria que ser uma série com vários episódios, porque é muito conhecimento, é muita coisa para contar, mas vamos deixar aí com gostinho de quero mais. Tenho certeza que quem está assistindo aí pode se sensibilizar com a sua história e que é uma história de superação através, né, desde a sua caminhada de infância, com tudo o que aconteceu, e olhar para Terezinha hoje com esse brilho nos olhos quando fala de família, aquece o coração e faz a gente pensar que eu quero ser uma mãe como você é para os seus filhos. Né? Que a gente possa ter mais Terezinhas ensinando pais a ser pais, mães a serem mães, porque muitas vezes pais estão perdidos mesmo, sem saber qual caminho tomar com os filhos. É rebeldia, é assim mesmo. E muitas vezes não, né? Tem um diagnóstico, então a gente precisa mesmo procurar recurso, precisa procurar profissionais, precisa procurar psicólogos, terapeutas que tenham esse diagnóstico para que as famílias parem de sofrer. Uma coisa que eu não falei, eu gostaria de deixar, assim, eu como trabalhei muito com escola, eu percebo uma coisa muito importante. As famílias, quando são chamadas lá na escola para falar sobre o filho, elas ficam revoltadas, porque elas acham que a professora não gosta do filho e tal e coisa. Mas às vezes o comportamento do filho lá não está legal, né? Então eu gostaria de falar para as famílias isso. Quando você for chamado, vai lá, pergunta o comportamento do filho realmente, como está acontecendo, para que você possa ajudar o seu filho, não ficar contra a professora, a escola, o diretor, o coordenador. Acho que é um conjunto, todo mundo precisa trabalhar de mãos dadas. Exatamente, juntos, né? de mãos dadas. Foi um prazer ter você aqui contando a tua história, foi muito ensinamento, uma história muito bonita de superação e que nem a Jana falou, hoje com um brilho nos olhos, com muito amor na sua família, é realmente muito, muito bonito. Muito obrigada por nos permitir ouvir sua história. Obrigada, eu agradeço muito por poder contar a minha história. Espero poder ajudar vocês mais futuramente aí, se vocês precisarem. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada. E quem que é nosso convidado da semana que vem, Jana? Semana que vem nós temos um convidado muito especial, que é o Ramon de Oliveira. O Ramon, ele é radialista, tem uma história de superação muito legal também. Quando ele era menininho, ele tinha o sonho de ser radialista, mas era uma coisa impossível. E hoje ele tem uma história bem legal, bem linda para contar. Então fiquem ligadinhos que semana que vem, segunda-feira que vem, o Ramon de Oliveira vai estar aqui com nós contando a sua história sem filtros. Isso mesmo, até semana que vem.